Olá pessoal, aqui professor Diego Brunos falando. Estou aqui para postar mais um vídeo sobre administração de medicamentos, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá certo? Que toda semana estou colocando novidades sobre essa área para vocês, tá bom? Então pessoal, hoje eu vou falar de um tema um pouco diferente, tá certo? Não está voltado ao preparo nem à administração direta do medicamento, mas só que é muito interessante a gente entender quais as melhores veias para uma punção venosa, certo? Então isso é uma dúvida que muitos alunos têm mandado aqui para mim no canal, perguntando, professor, como é que eu escolho a melhor veia para a punção venosa periférica? Cara, é simples. Você tem que primeiro entender qual é a finalidade do tratamento que você vai estar fazendo isso, certo? O paciente está numa sala de emergência, o paciente está numa sala vermelha, o paciente está na clínica médica, ele vai precisar fazer um exame, o paciente ele vai fazer esse tratamento durante muito tempo. Então, tudo isso são informações importantes para a gente poder estar escolhendo a melhor veia para uma punção venosa periférica, tá certo, pessoal? Então, tudo isso vai levar a gente a ter uma escolha e tomar uma decisão melhor para o paciente, tá certo? Nem sempre a veia mais fácil que a gente tem de pulsionar é a melhor escolha para o paciente. Uma vez que, por exemplo, se o paciente chega numa sala de urgência e emergência, ele precisa de um acesso venoso calibroso, então eu não vou estar pegando aqui na região metacarpiana, tá certo? Porque aqui geralmente os acessos que a gente tem são numa luz menor, então eu vou estar escolhendo a fossa cubital, tá certo? Então, às vezes aqui são mais calibrosas e por serem mais calibrosas, elas vão ser mais fáceis de ser pulsionadas, tá certo? Vai ter um maior calibre. Porém, se esse paciente tiver em tratamento na clínica médica, for receber uma antibiótico terapia durante um determinado tempo, eu não vou colocar aqui na fossa cubital. Por que, professor, eu não vou colocar lá? Porque é uma região de flexão. Já pensou o paciente ficar lá esse tempo todo com esse braço estirado para não perder o acesso venoso, tá bom? Então, a gente tem, são aspectos que a gente tem que estar levando sempre em consideração e ver qual a melhor opção de punção para o paciente, tá certo? Então, vamos ver algumas considerações aqui, tá certo? Então, veja só. Tem uma literatura muito boa que eu estou usando para falar sobre isso, que é o caderno 4 da Anvisa, tá certo? Então, o caderno 4 da Anvisa 2017, ele traz algumas considerações. Então, vamos lá. Em adultos, veias da superfície dorsal e ventral do antebraço são as de primeira escolha, tá certo? Então, ó, aqui, ó, parte de dentro, parte de fora do antebraço, eles são a primeira escolha para você estar pulsionando. Isso de acordo com o caderno da Anvisa. Mas o que é que eu falo para vocês? A primeira escolha tem que ser isso aqui, tá certo? Então, veias da região metacarpiana. Tá certo? Então essas veias aqui são as melhores para você estar pulsionando de primeiro momento, tá bom? Agora, claro, considerando tudo aquilo que eu falei anteriormente. Então, vamos lá. Veias de membros inferiores não devem ser utilizadas a menos que sejam absolutamente necessárias, tá certo? Então, veias dos membros inferiores, elas devem ser evitadas ao máximo, tá certo? Você só vai fazer se for uma coisa extremamente necessária. Por quê? Risco de flebite e risco de embolia, tá certo? Então, na verdade, o termo que ele utiliza lá é tromboflebites, tá certo? Por isso que deve ser evitado o acesso venoso em membros inferiores. Porém, o que é que acontece? Professor, acesso venoso em membro inferior tem muito risco dessas tromboflebites, dessas embolias, professor. Então, eu não posso fazer de jeito nenhum? Não é bem assim, tá certo? Existem situações específicas que você pode estar utilizando essa rede venosa sim. A exemplo de pacientes que estão muito tempo acamado e que é muito agressivo esse paciente pegar um acesso venoso periférico, um acesso venoso central, fazer uma dissecção através do PICC line. Esse paciente não tem onde fazer isso, certo? Então, geralmente são pacientes em home care, certo? Paciente em home care, ele está lá no tratamento de antibiótico terapia, por exemplo, e eu tenho que fazer um acesso venoso nesse paciente.
Aí eu vou fazer o quê? Ah, é melhor um central, é melhor um pique, é melhor isso, é melhor aquilo. Mas, gente, será que compensa eu estar tirando esse paciente da residência dele, fazer um transporte que em si já tem várias considerações em relação a transporte, que o paciente pode complicar, somente para fazer um acesso venoso central porque ele não tem acesso e porque eu não vejo um acesso periférico em membro inferior? Então, isso é uma situação específica. Claro que não é de primeira escolha, mas em último caso, a gente pode estar considerando o membro inferior para uma punção periférica, sim. Além do membro inferior, a gente vai ter a opção da jugular externa, tá certo? Muita gente pensa que jugular, não vou pegar acesso jugular não, porque é acesso venoso profundo. Não é. A jugular externa é uma veia periférica, tá certo? Então, se o profissional ele tiver treinamento para isso e ele souber fazer essa punção, não tem problema dele tentar na jugular também. Mas só que existem outras considerações também. Professor, então se eu não conseguir pegar acesso em lugar algum, eu posso pegar uma jugular externa? Depende. Então vamos lá. Será que você tentou todas as partes dos membros superiores? Se tentou, beleza. Não conseguiu, show de bola. Vamos para os membros inferiores? Conseguiu, não conseguiu no membro inferior? Não, no membro inferior não conseguiu. Então, para mim, se você não consegue em membro superior nem membro inferior, vamos tentar uma jugular externa em último caso. Por que em último caso, professor? Dependendo da situação. O paciente, geralmente, que você vai conseguir uma jugular externa, é um paciente que pode estar muito acamado. Geralmente pode ser idoso, ele pode estar bem edemaciado, ele pode estar com acometimento de via aérea superior. Aí você já contraindica esse tipo de situação, porque tipo, paciente traqueostomizado. Eu vou lá passar um acesso venoso em jugular externa. Olha só o comprometimento. Via aérea, via venosa, então fica complicado. Então a gente tem que ter um pensamento crítico e aguçado para esses tipos de situações específicas, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Aí você pode me perguntar, professor, acesso venoso em criança. Olha só o que o caderno da Anvisa fala. Ele fala o seguinte, que considerar vaso com o maior tempo de duração possível. Então, acesso venoso em criança, eu tenho que pegar já considerando que ele vai ficar permeável durante muito tempo, que ele vai ficar acessível durante muito tempo. Então, eu não posso pegar um acesso venoso em criança só para pegar, considerando que, por vezes, a criança, quando você vai pegar um acesso venoso, geralmente vai ser para um tratamento mais prolongado, tá certo? Então, quando a gente for pulsionar uma criança, a gente tem que considerar esse detalhe sim, tá certo? Então, vamos considerar qual é a melhor veia que eu veja que tem a percepção que ela vai ficar permeável por mais tempo, tá certo? Então, mão, antebraço e braço, certo? Então, ó, criança, mão, antebraço e braço, tá certo? Em criança, um detalhe interessante é que a gente tem que evitar ao máximo a fossa cubital, tá certo? Fossa antecubital. Então a gente evita ao máximo o acesso venoso na fossa antecubital. Por quê? Eu não sei se vocês já viram, mas acesso venoso quando a gente pega em criança, geralmente a gente tem que colocar uma tala, a gente tem que procurar deixar imobilizado esse braço da criança. Professor, mas vai ficar imobilizado? Isso é ruim para a criança, incomoda sim. Mas se eu pego um acesso venoso aqui ou aqui, eu vou colocar uma tala, vou pôr uma atadura, porque criança movimenta bastante. E você deixar uma criança parada durante todo um tratamento é bem complicado. Então, se ele tem dificuldade daqui, imagina uma criança ficar com o braço esticado muito tempo. Cara, é quase que impossível você induzir isso numa criança. Então, para a criança, a gente vai evitar acesso venoso na fossa antecubital, tá certo? Então, crianças menores de 3 anos, a gente também pode estar considerando acesso venoso na cabeça, tá certo? Então, não conseguiu na parte periférica, então vamos ver lá na cabeça. Então, já trabalhei em hospital infantil, realmente não é muito legal você ver uma criança com aquele gelcozinho pulsionado aqui na cabeça. É bem complicado, mas se a criança precisa estar recebendo esse tratamento medicamentoso, então, em últimas situações, geralmente crianças menores de 3 anos, a gente vai estar tentando um acesso venoso aqui na cabeça. Lembre-se, em último caso, isso aí não é prioridade, tá certo? Não é prioridade. Então, a gente vai tentar
todas as veias periféricas, não conseguiu a via periférica, vai aqui na cabeça, que também é uma opção. E se essa criança, porventura, ela não caminhar, a criança não anda, ela tem menor de 1 ano, ela tem 1 ano e não caminha, então a gente pode estar considerando também acesso periférico no pé, tá certo? Então a gente vai fazer aquele acesso periférico lá no pezinho da criança e tentar estabilizar ele da melhor forma possível para crianças, tá certo? Então, gente, para pacientes, no modo geral, a gente pode estar considerando algumas características para a gente estar fazendo essa punção da melhor forma, tá certo? O que é que a gente deve considerar antes de fazer uma punção? O que é que a gente pode levar a fazer uma punção de qualidade, que ela vá durar mais, que eu não precise estar furando o paciente tantas vezes? Primeira coisa é a gente ver a preferência do paciente, tá certo? O professor vê a preferência do paciente, que coisa estranha, o cara precisando de medicação, ele vai escolher, por que não? Então, se o paciente ele é destro, ele mexe muito com essa mão, claro. Então, a primeira escolha não vai ser essa mão que ele mexe tanto. Então, eu vou escolher uma mão que ele mexe menos, que é a mão não dominante, tá certo? Então, geralmente, isso é uma escolha do paciente. Rapaz, bota aqui na mão esquerda, porque eu vou mexer menos, consequentemente, ele vai poder estar mantendo esse acesso por mais tempo. Se ele mexe menos, ele pode estar mantendo por mais tempo, tá certo? Então, evitar regiões de flexão, tá certo? Um exemplo de uma região de flexão que a gente gosta de pulsionar bastante é essa aqui, tá certo? Então eu tenho uma veia bem protusa aqui, que é bem bacana de estar pulsionando, mas só que para tratamento medicamentoso, ela não é de primeira opção, tá certo? Ela pode ser utilizada aqui, ó, é bem calibrosa, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó, mas só que é bem na flexão. Então, o que é que vai estar fazendo aqui? Isso aqui a gente vai estar usando, ó, em medicação endovenosa em bolos, tá certo? Então, se for aquela medicação com scalp, eu vou tomar só essa dose, estou no serviço de urgência e vou para casa, eu posso usar essa vez sim, tá certo? Mas se for para um tratamento demorado, onde eu vá colocar um dispositivo abocate ou gelco aqui em zona de flexão, a possibilidade dela sair da veia é muito alta. Então, a gente evita essas situações de estar pulsionando em regiões de flexão, tá certo? Então, ó, evitar também veias comprometidas. Então, veja só que coisa interessante. Então, se eu pulsionei uma veia aqui, show de bola. Essa mesma veia, ela pode estar melhor mais à frente, tá certo? Então, se ela está indo contra o retorno venoso, eu posso tentar um pouco mais em cima. Mas só o que é que acontece? Se eu pego aqui em cima e ela fica comprometida, para eu pegar mais na extremidade esse acesso, não é recomendado, tá certo? Porque a rede venosa aqui, ela já está comprometida. Então, para ele ter uma absorção mais efetiva aqui, uma distribuição, na verdade, melhor, vai ser complicado, uma vez que essa rede venosa ela já está comprometida. Então, você pegando um pouco mais embaixo, então pode estar até risco de flebite, que é a inflamação do vaso, tá certo? Inflamação dessa veia. Então, não é recomendado fazer assim. Por isso que eu sempre digo que, primeira opção, quanto mais extremo, melhor. Na medida que o paciente for perdendo acesso na extremidade, a gente vai vendo um pouco mais em cima, mais em cima, mais em cima, tá bom? Então assim fica muito fácil. Claro que é porque a gente considera isso, porque tem pacientes que ficam com acesso venoso durante 10, durante 7, durante 6 dias. Tem paciente que fica até 15 dias em antibiótico terapia e não fica bom. Aí tem que fazer mais acesso, mais acesso, mais acesso. E na verdade o que a gente quer é, quanto menos a gente furar, quanto menos a gente agredir, quanto menos a gente pulsionar nosso paciente, melhor. Então tem aquela velha história, né? Ah, o meu pacientezinho está parecendo uma peneira. A gente já furou tanto ele que já não aguenta mais, coitado. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação vendo o melhor local para a gente estar fazendo esse acesso venoso periférico. Tá certo, gente? Então, olha só. A gente também tem aquela metodologia de visualização prévia para pacientes de difícil acesso. Então, essa visualização prévia é uma dica, é uma sacada que tem no caderno 4 da Anvisa, que eu costumo dizer o seguinte:
que essa visualização prévia, para você ver a melhor veia, para você fazer essa visualização, eu não acredito que deve ser feita apenas em pacientes de difícil acesso. Eu acho que todo paciente, antes de você puncionar, você tem que avaliar bem a veia que você está fazendo essa punção, tá certo? Agora, claro que eu não estou falando em uma situação de urgência e emergência. O paciente está dentro da ambulância, precisa de um acesso, o paciente chegou na sala vermelha, a gente vai pegar o acesso mais calibroso e o acesso mais fácil que a gente tem, que geralmente é na fossa antecubital, tá certo? Mas agora, o paciente chega, você vê que o paciente está estável, esse paciente pode estar com uma infecção, esse paciente vai precisar de tratamento de antibiótico-terapia ou um tratamento medicamentoso endovenoso por mais tempo. Então a gente tem que ter alguns critérios para a gente poder estar dando a melhor opção e o melhor tratamento para esse paciente. E isso engloba a parte de um acesso venoso de qualidade, um acesso venoso que eu vejo que vai ficar mais tempo e que vai ajudar o paciente, tá certo? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou dar uma rastreada numa veia de um paciente aqui, tá bom? Eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo. Então, veja só, presta atenção. Olha só. Então, pessoal, antes de eu mostrar como é que rastreia as veias, como é que a gente procura as melhores veias para punção venosa periférica, eu queria mostrar dois detalhes a vocês, duas coisas que a gente usa. A gente tem aquele velho e bom garrote, tá certo? Aquele velho e bom garrote, tá certo? Que a gente tem aí muito em serviços de saúde e esse geralmente é o que tem mais exposto. Claro que tem outros, inclusive eu tinha alguns melhores, mas eu sorteei numa aula que eu dei, tá certo? Mas enfim, então a gente vai ter aqui aquele velho e bom garrote, muita gente conhece isso como torniquete, muita gente vê isso como prendedor do braço, tá certo? Já ouvi falar por aí. Então, geralmente tem esse aqui. Então, isso aqui é um garrote que é bastante utilizado. Mas só que em serviço de saúde, muitas vezes, eu já trabalhei em serviço de saúde que a gente não tinha nem isso. Então, a gente tinha que utilizar aquele velho e bom garrote raiz. O que é o garrote raiz, professor? É esse aqui, ó. Uma luva de procedimento. Professor, essa luva é um EPI, professor. Mas só que em alguns serviços a gente vai estar utilizando isso aqui também como garrote, tá certo? Como garrote. Então ele serve para torniquetear. Olha só, até me assustei aqui, ó. Então isso aqui a gente vai servir também como garrote, tá certo? Então vou mostrar como é que a gente vai garrotear com esse aqui e com esse aqui. Dá uma olhadinha, acompanha aí. Então, pessoal, veja só, eu estou aqui analisando as veias para a punção desse paciente aqui, tá certo? Então, se você observar esse paciente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem as veias boas. Apesar de ter bastante pelo, a gente consegue ver algumas veias boas aqui. Então, uma dica é que se o paciente que você for puncionar, ele tiver pelo, você vai ter que fazer a tricotomia desse local. E a tricotomia você não pode fazer com aqueles que a gente conhece como prestobarba, aquela gilete fazendo raspando. A gente tem que fazer com tesoura para não irritar a pele do paciente, tá certo? Então, veja só, eu vou garrotear aqui, esse garrote, ó, você pode observar que a gente sobe ele aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá certo? Então, ó, eu seguro aqui, tá certo? Boto força mesmo, seguro aqui, ó. Olha só, segura. No que eu seguro aqui, eu vou fazer um meio laço, certo? Então, ó, vou só colocar aqui. Então, fica as duas extremidades para cima, isso fica. Então, logo, a gente consegue observar que as veias metacarpianas já estão aparecendo, principalmente a dorsal e a superficial, tá certo? Então, ó, observem que isso vai variar de acordo com a anatomia de cada paciente. Nessa situação aqui, eu consigo observar ótimas veias para a punção periférica, tá certo? Agora, eu iria pegar essas veias aqui se esse paciente fosse ficar em tratamento durante bastante tempo, tá certo? Se por acaso esse paciente não fosse só tomar uma medicação em bolos, eu iria fazer em algumas dessas veias aqui apenas com scalp e não ia precisar ficar muito tempo aqui o scalp, porque o scalp você faz em bolos e depois você libera. Então, gente, a dica é, você quando for rastrear a veia de um paciente, você não vá pela que você está vendo, tá certo? Por vezes a que a gente consegue visualizar, ela não é a melhor. Então você tem que ir na que você está sentindo. Então essa daqui é bem boa porque além de você sentir, você também está visualizando,
tá certo? Então, estou vendo que é uma boa veia. Além de estar vendo, eu estou conseguindo palpar também, tá certo? Então, ó, toda essa parte aqui ela é bem palpável e ela é bem plausível para uma punção, tá certo? Agora, se eu fosse escolher outra veia, eu iria aqui na fossa antecubital, tá certo? Geralmente, essas veias da fossa antecubital, elas são as mais calibrosas, tá certo? Olha só, vou fazer o laço aqui de novo, ó. Segura aqui, ó. Segura aqui, veja só, tô com a mão só aqui, ó. Tô com a mão só aqui, ó. E depois, ó, eu só faço colocar o laço aqui para dentro e fica para cima. Então a gente faz um semilaço, como a gente chama, tá certo? Então, ó, aqui eu já observo que essas veias do antebraço, geralmente a medial, a basílica ou a cefálica, elas são ótimas para a punção. E nessa parte aqui da fossa antecubital, ela vai doer menos a punção. Por que vai doer menos? Porque aqui a camada de pele ela é mais fina. Então, consequentemente, para a gente estar fazendo uma punção e estar chegando nessa parte aqui da aveia, vai ser bem mais fácil, tá certo? Vai ser bem mais fácil. Então, ó, essa aqui é só para vocês terem ideia de rastreamento, tá certo? Então, pessoal, estou aqui ó, com esse paciente do sexo feminino, tá certo? Então, geralmente, mulher, ela vai ter, principalmente essa coloração aqui, a gente consegue visualizar melhor. Olha só, estou conseguindo ver todas as vezes. Mas não é porque eu estou conseguindo visualizar que é a melhor que eu tenho para puncionar. Então, o primeiro critério para uma boa punção, para você tentar pegar um acesso venoso de primeira, é você palpar, é você conseguir sentir. Então, veja só. Pegar aqui o garrote, tá certo? Pegar aqui o garrote, olha só. Pego aqui, ó, com a mão só, segura aqui, botei força, tá certo? Então, ó, aqui, ó, só coloco o laço para dentro e Deus abençoa, tá certo? Então, observe que a gente começa a visualizar melhor essas veias metacarpianas. Então, olha só essa daqui, ó. Essa daqui, além de estar visualizando, eu estou sentindo. Então, se eu sinto e visualizo, então essa daqui seria uma boa veia para eu estar tentando pegar um acesso venoso, tá certo? Agora, se ela fosse ficar com esse acesso venoso por mais tempo, eu ia pegar essa mesma veia, só um pouco acima, certo? Com scalp. Ou, não, com scalp para fazer embolos. Mas eu iria utilizar aqui um abocate, um gelco, porque o gelco ele vai ficar aqui mais tempo, até 96 horas, e ele vai também estar numa posição que é longe de articulação, tá certo? Então, nessa parte aqui da mão, tá bom? Professor, mas se eu não tiver esse garrote, então esse aqui é o garrote que a gente chama, tá certo? O torniquetezinho, mas também tem, olha só, o nosso torniquete raiz, tá certo? Que é uma luva. Professor, tem como garrotear com luva? Tem. Você pega a luvinha aqui, ó, do mesmo jeito que eu faço com o outro. Botei pra cá, olha só. Segurei aqui, ó. Olha só. Segurei aqui com a mão só. Aí eu vou aqui e faço o meu semilaço. Por que é o semilaço, professor? Porque quando eu for fazer minha punção, olha, já subiu aqui já as vezes também. Quando eu for fazer minha punção que eu terminar, ó, é só eu puxar aqui, ó. Tá certo? Então eu puxo aqui, tá certo? E automaticamente sai, tá bom? Então é assim que a gente rastreia um acesso venoso periférico.